existe uma diferença muito clara entre informação, conhecimento e aprendizado. Informação é tudo que a gente recebe, as pessoas estão recebendo informação nesse momento. Conhecimento é o processamento das informações, conectando com o nosso repertório, só que saber, ele serve muito pouco, se não virar aprendizado, ou seja, a explicitação na prática, colocar para fora. Informação eu coloco para dentro, conhecimento eu processo e aprendizado eu boto para fora. Experiência, né? Exato, aprendizado é o experienciar. Experienciar, perfeito. E eu acredito que... É mais do que a experiência, mas o experienciar, porque tem pessoas que têm experiências na vida e elas traduzem a experiência, muitas vezes, de uma forma negativa, que faz com que elas ainda aumentem mais as defesas delas, os mecanismos de defesa, trabalhem com o ego ainda muito mais forte e, por consequência, elas não tiram o melhor do experimento, né? Porque elas estão tão preocupadas em acertar e não em experienciar, que acaba não vivendo aquilo. Por quê? A gente sabe tantas coisas que precisa, mas não consegue se desbloquear e fazer o que precisa ser feito. Olha, parece complexa a sua pergunta, né? Você fala assim, mas por que eu não consigo? Mas não é tão complexa assim. Ela é mais simples do que a gente pensa, né? Eu acredito que, primeiro, quando a gente... Só o processo de tornar consciente aquilo que é inconsciente, de entender que existem coisas que precisam ser corrigidas, relacionadas, ou mudar a rota, enfim, mudar do novo plano, já é um excelente começo. Ter a noção exata do que precisa ser modificado, eu já acho que é um bom início para tudo, né? Mas aí, a partir desse início, desse start, que seria a consciência que você toma perante as coisas que precisam ser mudadas, corrigidas, rotas, planos, enfim, não importa, a gente precisa da decisão da mudança. E algumas pessoas, elas não tomam a decisão. Elas sabem o que precisa ser feito, e aí a gente pode falar os motivos pelos quais as pessoas não decidem, mas o princípio básico é a decisão. Por algum motivo, ela não decide que é a prioridade, é o caminho, ou é aquilo exatamente que ela deve fazer naquele momento. Então, ela começa a criar condições para permanecer aonde ela está. E aí, esse processo de não decidir envolve as matrizes, que a gente chama de matrizes egóicas, né? Matrizes cerebrais. E essas matrizes cerebrais, essas conexões que a gente faz com o nosso passado, com as nossas experiências, muitas vezes te colocam em função do medo do erro, medo de não ser perfeito, medo de fracassar, medo de não conseguir, medo de não estar fazendo a coisa certa, ou até medo de mudar. Mas se você se tornar um bom profissional e você começar a ganhar bem, será que você não tem que ajudar toda a sua família? Será que vai ser justo você, de repente, ganhar muito bem e o seu irmão não ganhar nada? Será que é justo você ter uma posição boa e o seu pai ter passado a vida toda ralando, catando lixo na rua, por exemplo? Então começa uma série de mecanismos de defesa, que é a mente do ego falante, que vai criticar você na sua tomada de decisão. Então, às vezes, você decide, mas escuta tantas vozes que não é capaz de chegar ou de alicerçar você como ser humano, independente da conexão que você tem com as coisas que aconteceram com você, entendeu? Para fazer com que a decisão vire ação propriamente dita, né? Porque ela vira ação, mas às vezes ela não resiste. Ou seja, você está dizendo que assim, o que impede a pessoa de fazer, eu gostei disso, é porque ela acaba não decidindo. E ela não decide de forma bem resumida porque ela tem medo dos efeitos, de forma consciente ou inconsciente. Ela tem medo. E ela tem medo do efeito, claro, porque toda ação gera uma reação. E aí ela tem medo e ela não decide, ou decide, mas não sustenta a decisão e começa e para. Isso, ela não resiste. Porque à medida que ela começa a atingir um resultado naquilo, ela se assusta com aquele resultado, porque ela tem, às vezes, na formatação matriz do ego dela, a sensação de não merecimento. E quando a gente fala de profissão, reconhecimento, dinheiro, estudo, prosperidade, a gente fala de pai. Tá. Se o seu pai dentro de você não for bem resolvido, você pode até ganhar dinheiro, você vai perder. Interessante. Você chega, às vezes, na onde você quer, mas aí quando você chega,
você, se tiver algo mal resolvido na sua relação paternal, a tendência é que você escorregue, que você caia, porque você não é ser individual. Faz sentido, muito bom. Então, a verdade é, se não resolver as paradinhas do passado, é difícil avançar para o futuro. É difícil. Não existe futuro sem resolver o passado. Sem a revisão do passado, né? Outra frase boa, hein? Não existe futuro sem a revisão do passado. Revisão seria revisitar. As pessoas, elas não devem confundir revisitar com reviver. Tem gente que gosta de ficar na experiência, né? De ser vítima da experiência. Ai, porque eu passei por isso, passei por aquilo. Não, revisitar é quando você vai até lá, você olha, você aprende, né? É um processo evolutivo comum, né? Qual que são as etapas da relação da evolução? A gente tem a inconsciência, que é quando você ainda não tem noção do que está acontecendo. Depois você torna a coisa consciente. Depois que você torna a coisa consciente, você tem algo que você possa fazer com ela. Então você cria um processo de correção, e aí você começa a corrigir aquilo que não vai bem para você, começa a treinar. Então, nesse processo de tornar consciente a coisa, você precisa revisitar, você precisa olhar. Mas revisitar não é reviver, né? Ah, eu sou a coitadinha que passou aperto, que o pai e a mãe não tinham dinheiro, passava fome. Não, você não é. Hoje você é um adulto. Não importa o que tenha acontecido com você, o que acontece com você hoje é da sua responsabilidade, não é da responsabilidade de ninguém. Eu falo muito, Vivi, aqui no Andrago, sobre nós estarmos ou buscarmos estar em lugares que se conectam com os nossos princípios, com os nossos valores, porque todas as vezes que a gente estiver em contato ou num ambiente alinhado com isso, a chance de a gente se sentir melhor é muito maior, o que é razoavelmente óbvio, né? Só que muitas vezes é óbvio também que isso não é possível, porque a gente não consegue controlar todos os ambientes que a gente precisa estar. Eventualmente, você está dentro de uma empresa que a princípio é a melhor empresa da tua vida. Só que o fato de mudar um diretor, um gerente ou até um gestor imediato com você, aquela melhor empresa deixa de ser a melhor empresa. Porque passa a existir, dentro desses ciclos que você falou de influência e afeto e impacto também, passa a existir uma divergência de conexão, de valores e tudo mais. Aí a pessoa chega à conclusão que ela precisa, porque aquilo está fazendo mal para ela precisa mudar de trabalho, ela precisa ou mudar de setor ou mudar de empresa. E ela começa a conviver com o desconforto, com as reclamações. Então ela já sabe o que ela precisa fazer, mas não consegue fazer. E não consegue porque ela tem medo de decidir, de não conseguir um outro trabalho, ela tem medo de começar a procurar outro trabalho e descobrirem e ser mandado embora, ou ela tem medo de sair daquilo que é, entre aspas, seguro, porque ela está 1, 2, 5, 10 anos, e ir para outro, enfim, vários medos que ela sabe o que precisa fazer e não faz. Que dicas você daria, diante dessa explicação toda, para a pessoa conseguir? O que ela poderia fazer para ter mais coragem e seguir naquilo que ela sabe que ela precisa fazer? Então, a pergunta que ela deve começar a se fazer é por quê, né? Porque às vezes as pessoas estão no pra quê. E o pra quê, ela dá a menção do seu futuro. O pra quê, ela te deixa livre para escolher. Mas o porquê te faz revisitar o passado. Então, eu acho que a primeira coisa é por quê. Por que eu atraí a energia desse chefe, por exemplo? Porque nós atraímos essas energias para nós, entendeu? Dizer que o pra quê é a razão. É pra que eu tenho que ir. Agora, o porquê é a causa. E a causa tá na raiz, lá embaixo ou lá atrás no passado. O porquê sempre leva você para o passado. E o pra quê vai levar você para o futuro. É um estilingue. Toda vez que eu questiono pra quê, eu dou um impulso para mim, no senso daquilo que eu tenho como objetivo, entendeu? Agora, o porquê vai fazer você revisitar o passado. Então, o porquê que essa pessoa tá ali? Por que ela atraiu essa energia? E por que, apesar dela atrair essa energia, ela não consegue se libertar dessa energia que ela atraiu? E aí tem uma série de fatores que ela precisa avaliar. Quais as relações que eu tive na minha vida com pessoas que tinham esse perfil, por exemplo, e que eu fiquei, que eu me deixei abusar, eu me deixei ficar, eu não tomei a decisão, né? A segunda coisa que ela tem que avaliar é por que a dor para ela
é melhor, a sensação da dor é melhor do que a sensação de decidir tomar liberdade, a autorresponsabilidade. Por que eu estou preferindo sentir esse desconforto que todo dia eu acordo, passo o dia reclamando, vou dormir reclamando, ao invés de resolver, de entender o que me faz ficar assim e assumir o desconforto de mudar? Então o que você está falando é perguntar para conseguir fazer uma comparação consciente e aí talvez ajudar na decisão. Porque na verdade tudo tem dor. A dor de ficar, ela pode ser até maior do que a dor de ir. Tudo tem dor. Boa. Na verdade, qualquer processo evolutivo tem dor. Se você falar para mim hoje, Vivi, eu vou ser um atleta, vai doer. Agora, você precisa entender se você quer uma dor momentânea ou uma dor duradoura, que dura para sempre. Então, você precisa escolher o quanto você quer sentir a dor. Se você quiser ser um atleta e começar a treinar agora, daqui a 2, 3 meses, você não tem mais essa dor. Mas se você não começar a treinar agora, você vai passar a vida com a dor de nunca ter sido atleta. Então, o que você prefere? A dor de nunca ter sido atleta ou a dor de passar pelo processo de dor inicial para ser atleta? Tudo tem dor. É porque as pessoas não param para pensar na dor. Se você pensar que dói não ter o dinheiro, que dói não ter uma reserva, ou se você já sentiu o peso de não ter uma reserva de dinheiro, vai ser natural que se você relembrar desse peso e dessa dor, você vai parar e vai começar. É que a gente não pensa na dor. Quando você está comendo, você não pensa na dor de se olhar no espelho e ver que você não está com a forma que você gostaria. Quando você está gastando, você não pensa na dor que vai ser quando chegar no tal dia que você tem que pagar alguma coisa ou o país enfrentar uma crise, você não tem sua reserva de dinheiro. Então, as pessoas não pensam na dor, elas pensam no agora. No prazer, e ao mesmo tempo que elas vivem o agora, existe uma formatação mental do agora, né? Às vezes são as filosofias das próprias famílias que vivem assim. Uma pessoa que viu o pai e a mãe economizar a vida toda não vai ter dificuldade nenhuma em fazer uma reserva de dinheiro. Mas essa dificuldade vai acontecer quando não existe as matrizes do ego formatada dessa forma. Quando a dor tem propósito, ela não pesa, porque não causa sofrimento. O problema é você ter a dor sofrendo. Você não pode ter o sofrimento. A dor não é um problema. O sofrimento é um problema. Então, quando você não aceita a dor, você sofre. E o sofrimento, sim, agride a sua autoestima, agride a sua pessoa, o seu modelo, agride o que você vai deixar como herança para os seus filhos, agride o que você vai deixar no mundo, porque o sofrimento, ele contamina. E é isso que não pode acontecer. Você precisa tirar da dor o propósito. Tem muita gente querendo muita coisa, mas por tudo que nós falamos aqui, pela baixa resistência a sentir dor ou a lidar com o desconforto, acaba não conseguindo enfrentar. E ao não enfrentar, se mantém com a dor, que às vezes pode ser muito maior do que aquela, eu não vou dizer pequena ou grande, mas do que aquela dor que pode mudar aquela realidade, né? E aí, a primeira pergunta que eu queria te fazer é: qual é o primeiro passo para uma pessoa, para um profissional que deseja, que ele não se sente reconhecido, e por tudo que nós falamos anteriormente, ele não se sente reconhecido e ele cobra, ele se sente mal porque ele gostaria de ser mais reconhecido pelo chefe. Qual é a primeira dica que você daria para esse profissional? Uma dica prática para falar assim, ó, qual é a pergunta, o que ele tem que fazer? Primeiro de tudo, ele precisa descobrir o que exatamente é reconhecimento para ele. Né? Depois que ele entendeu o que é reconhecimento para ele, ele vai entender se essa pessoa de quem ele está buscando esse reconhecimento tem capacidade para entregar isso aí. Uma pessoa que quer mudar de emprego e está sem coragem, ela está sem força para tomar a decisão. Isso deve ter várias explicações pelo motivo que ela tem medo. O que ela pode fazer ou como ela pode lidar com ela mesma? Não no sentido profissional ou de preparação, mas no sentido de ela lidar com ela mesma para fazer isso acontecer. Até no sofrimento a gente tem um ganho. Qual é o ganho? Ela precisa saber qual é o ganho. Mesmo com todo o sofrimento que ela tem nesse lugar, qual é o ganho? Daí ela precisa entender se ela vai ou não desapegar esses ganhos,
ou se esses ganhos são suficientes para ela. Tem muitas pessoas que estão deixando que o medo paralise, né? É um momento, eu acho que sem precedente, talvez, para a maioria de nós, né? Já existiram coisas no mundo, né? Enfim, que mensagem você daria para as pessoas como lidar com isso de uma forma a não comprometer o que está por vir? Porque eu tenho falado, isso vai passar. Mas a questão é como você quer estar quando tudo isso passar. Qual que é a sua visão pela sua experiência e também pelo seu conhecimento de como funciona o ser humano. A gente acredita que existe uma energia que aflora nas pessoas e que quanto mais tranquilo, mais calmo, menos bloqueado você tiver, mais a energia vai acontecer. Então, você que vai determinar o que você vai atrair para a tua vida, o que você vai alimentar. Agora, se você fica lá todo dia alimentando notícia ruim, vendo notícia de morte, vendo notícia de coisa ruim, é óbvio, isso aí vai ficar próximo de você, é a lei da atração. Você vai atrair para muito perto de você. Então, eu convido as pessoas a entenderem um pouco sobre as leis do universo, as 21 leis do universo, porque quem tem entendimento não tem medo. As pessoas, elas têm medo quando elas não têm conhecimento. Entendeu? O que faz com que as pessoas temam é a ignorância. Quem tem conhecimento não tem medo. Com relação à parte profissional, eu acho assim que as pessoas, elas reclamam tanto profissionalmente que elas não têm tempo para nada, não têm tempo para estudar, não têm tempo para ler um livro. E aí, quando o universo traz a elas a oportunidade de fazer aquilo que elas diziam ou que sempre se lamentavam que não era possível, justificava. Existem milhões de outras desculpas para não ser possível. É que, no fundo, as pessoas não aproveitam porque elas têm a menção do prazer imediato, ao invés de tornar consciente as suas próprias necessidades. É óbvio, eu não estou dizendo que você precisa trabalhar 24 horas por dia, ler 24 horas por dia, mas, poxa, 1 hora do dia, você determinar para fazer uma meditação, uma atividade física, mais 1 horinha para você estudar, não é tanto assim, para você atingir um objetivo. Eu acho que é tão pouco perto de toda a coisa que você vai ter como resultado que não compensa, não vale. Agora as pessoas, elas determinam para fazer mais tarde, elas acordam, daí mais tarde eu faço. Cara, aquilo que você não tem prática, se você não colocar pela manhã, logo que você começa o dia, ela não rola, não vai acontecer. Então, você quer treinar algo, começa pela manhã. Que aí você elimina aquilo, você tá pago, vamos dizer assim, pagou e pronto, eliminou. Agora, se não colocar pela manhã, esquece que à noite você vai fazer. Você não vai fazer. E aí vão inventando outras muletas, né? Obviamente. O medo é a expectativa do mal, enquanto a esperança é a expectativa do bem. E aí a gente precisa saber qual que é a expectativa que a gente mais está alimentando. Por isso que a gente às vezes fica muito pautado, travado, alucinado no medo, porque a gente está esperando isso. E aí entra o que você falou da lei do universo, a lei da atração. Tudo na vida é uma relação de prazer e medo, né? Tudo. Ou você vai escolher pelo prazer ou vai escolher pelo medo. E o problema é que quando você escolhe sempre pelo medo, você está sempre gerando dor.